Sejam bem-vindos a mais uma investigação a fundo. É excelente ter a companhia de quem acompanha as nossas análises por aqui. Olá, é muito bom estar de volta para mais esse bate-papo. Geralmente, quando a gente pensa em futebol de alto nível, a imagem imediata que vem à cabeça é a do gramado, né? O estádio lotado, a bola rolando e o grito de gol. A parte que todo mundo vê e acompanha. Exato. Mas a nossa missão de hoje é olhar para uma direção completamente diferente. A gente vai focar no que acontece longe das câmeras. Vamos mergulhar nas estratégias de bastidores. O verdadeiro jogo de xadrez corporativo. Perfeito. O jogo de xadrez que dita quem de fato entra em campo. E para isso, a gente tem em mãos um conjunto de fontes fascinante hoje. Temos recortes de notícias e notas analíticas muito detalhadas, todas datadas de 22 de fevereiro de 2026. Que escancara como a engrenagem do futebol moderno opera, sabe? Principalmente quando as portas das diretorias se fecham. O esporte de alto rendimento hoje é uma indústria implacável. Com certeza. E o foco principal dessa documentação é uma movimentação recente do Grêmio. Uma manobra para garantir o futuro de uma jovem promessa da base. As notas que vamos analisar mostram uma operação de resgate e proteção de patrimônio. Algo que acontece ali nos bastidores, longe do olhar do torcedor comum. E o cenário narrado pelas fontes é praticamente um filme de suspense. Tipo, como um clube consegue proteger um ativo extremamente valioso quando o relógio está literalmente correndo contra ele. E com os maiores rivais só esperando um pequeno deslize para dar o bote. Exatamente. A urgência nas decisões corporativas salta aos olhos nos documentos. É uma corrida contra o tempo. Cada dia de atraso pode significar milhões a menos nos cofres. O que é fascinante nessa situação é perceber que o que vamos discutir hoje vai muito além de uma simples assinatura num pedaço de papel. O que os documentos desse dia 22 de fevereiro nos mostram é uma verdadeira aula de gestão de risco em tempo real. Gestão de crise mesmo, né? Total. Estamos falando de blindagem de mercado e de um planejamento esportivo de longo prazo feito sob muita pressão. No cenário contemporâneo, a gestão de um talento de base não é apenas olhar quem chuta melhor a bola. Tem muita grana envolvida. É uma operação financeira estratégica altamente complexa. O talento jovem, afinal, é o ativo mais volátil e cobiçado que qualquer clube possui. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a situação inicial relatada nas fontes era bem crítica. O foco de toda essa operação é um garoto chamado Pedro Gabriel. Mais conhecido no meio do futebol como Pedrinho. Isso, Pedrinho. Pelas nossas fontes, ele é um lateral esquerdo de apenas 18 anos. Ele vai completar 19 agora em junho de 2026. E o grande drama, o calcanhar de Aquiles que o Grêmio enfrentava, era o contrato dele. O prazo do contrato. Sim, o fato de que o contrato anterior desse jovem atleta terminava exatamente na metade deste ano de 2026. Para quem está acompanhando o raciocínio, imaginem a seguinte situação. É uma bomba relógio. Exatamente. É como ter no colo uma bomba relógio com o cronômetro quase zerando. Ou melhor ainda, é como segurar um bilhete de loteria premiado que está a pouquíssimos meses de esperar. Se não for trocado na hora certa, o prêmio simplesmente desaparece no ar. E a gente sabe que essa marca do meio do ano é um pesadelo no futebol. Mas por que esse prazo específico coloca tanta pressão na diretoria? Olha, a pressão atinge níveis estratosféricos por conta de uma regra muito específica e cruel do mercado da bola. Quando um jogador entra nos últimos 6 meses do seu contrato vigente, ele ganha um direito legal. O famoso pré-contrato, né? Isso, um direito irrestrito de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo. E o detalhe que causa calafrios em qualquer gestor financeiro é que ele faz isso sem que o clube formador receba qualquer compensação. Nada, zero. Zero. A equipe de origem perde todo o poder de barganha, o jogador e o staff dele passam a ter o controle total da situação. Eles podem escolher o destino e negociar luvas milionárias. Justamente porque o novo clube não precisa pagar a taxa de transferência para o Grêmio. Exato. O dinheiro que iria para o clube formador vai para o bolso do jogador e dos empresários. O que, olhando as nossas notas, era um risco gigantesco nesse caso. O Pedrinho não era exatamente um segredo guardado a 7 chaves lá no sul do Brasil. De forma alguma.
As informações mostram que ele estava sendo amplamente monitorado pelo Flamengo e também por vários clubes do exterior. E esse é o fator que transforma a urgência em desespero real. O mercado do futebol é altamente bem informado. Os grandes clubes têm departamentos inteiros só para monitorar essas datas de validade dos contratos. Ficam só de olho nos jovens talentos das equipes rivais. Sim, o Flamengo sendo uma potência financeira gigantesca e os clubes europeus com moedas fortes estavam só observando o relógio correr. Sem uma renovação a jato, o clube gaúcho corria o risco real e iminente de perder o jogador de graça. O que seria um desastre. Pensa no impacto disso para a instituição. Todo o investimento feito na formação desse atleta iria para o ralo. Desde as categorias de base, a infraestrutura, a alimentação, a preparação física e tática, ao longo de todos esses anos, tudo perdido. A única outra alternativa seria o clube tentar vender ele às pressas antes desse prazo fatal de 6 meses. O que inevitavelmente resultaria em aceitar qualquer oferta irrisória. O comprador do outro lado da mesa sabe do desespero e joga o preço lá embaixo. Em qualquer um dos cenários, a perda patrimonial seria catastrófica. É o cenário de pesadelo clássico para qualquer departamento financeiro esportivo. Mas avançando nos documentos, a gente vê que o Grêmio conseguiu de fato desarmar essa bomba. E foi no apagar das luzes. Foi mesmo. A solução veio a público através do vice-presidente de futebol do clube, o Antônio Dutra Júnior. Segundo as notas do dia 22, o dirigente confirmou que na sexta-feira anterior, dia 20 de fevereiro, o problema foi resolvido. Numa reunião a portas fechadas com o departamento de futebol. Isso. O vínculo do Pedrinho foi estendido até o ano de 2029. Faltam apenas aquelas assinaturas formais, os trâmites burocráticos, que devem acontecer nos próximos dias lá no CT Luiz Carvalho. E é impressionante notar como o clube conseguiu reverter uma situação de vulnerabilidade extrema para uma posição de absoluto controle contratual. A manobra executada na sexta-feira ilustra com perfeição o conceito de blindagem no esporte de alto rendimento. Exatamente. Estender esse contrato por mais 5 temporadas, esticando o vínculo até 2029, vai muito além de garantir que o jogador vai vestir a camiseta de treino na segunda-feira. É um escudo. Cria um escudo protetor. Ao fazer isso, o Grêmio protege os direitos econômicos e federativos da promessa e reposiciona o clube na cadeia alimentar do mercado. Vamos fazer uma pequena pausa técnica aqui, porque essa é uma dúvida muito comum para quem acompanha futebol. A gente sempre lê sobre direitos econômicos e direitos federativos nas notícias esportivas, mas muitas vezes isso vira uma sopa de letrinhas. Vira mesmo. É muita burocracia. Como a gente pode separar esses dois conceitos de forma simples dentro do contexto dessa renovação do Pedrinho? Olha, é fundamental separar as duas coisas para entender o tamanho da vitória da diretoria nessa sexta-feira. Pense nos direitos federativos como o crachá do jogador. O crachá de identificação dele. Isso, é o vínculo esportivo oficial. Quem tem o direito federativo é o clube onde o atleta está registrado na Federação de Futebol. Só um clube, por vez, pode ter o direito federativo. É o que permite que ele entre em campo por aquela equipe e só por aquela equipe. Entendi. E os econômicos? Já os direitos econômicos são basicamente as fatias do bolo financeiro. É o percentual que dita quem recebe o dinheiro caso o jogador seja vendido para outra equipe no futuro. E esses direitos podem ser divididos. O clube formador pode ter uma parte, o próprio jogador pode ter um percentual, os empresários... Exato. É a divisão da grana. Ou seja, ao renovar até 2029, o Grêmio garante que é o único dono do crachá por mais 5 anos e, ao mesmo tempo, protege a sua fatia do bolo caso os clubes europeus venham com muito dinheiro no futuro. Perfeito. A diretoria se coloca novamente numa posição de força absoluta na mesa de negociações. Antes, com o contrato perto do fim, o clube estava encurralado. Refém da situação. Sim. Agora, se o Flamengo, qualquer gigante europeu, bater a porta do Grêmio com uma proposta que a diretoria considere baixa ou insatisfatória, o clube simplesmente não tem nenhuma obrigação de vender. A pressa mudou completamente de lado. A prorrogação até 2029 inflaciona consideravelmente o valor de uma eventual transferência. Transforma aquela vulnerabilidade contratual inicial numa barreira de proteção formidável. O recado para o mercado é muito claro. O ativo está precificado e as regras do jogo agora são ditadas pelo clube formador. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as nossas fontes mostram que o Pedrinho não apenas assinou um novo papel para ficar na base.
A renovação veio acompanhada de uma mudança drástica e imediata de status. Uma promoção direta. Ele foi incorporado ao grupo profissional e já passou a treinar diariamente com o elenco principal. E vamos olhar para o lado humano da situação agora. O que significa, na prática, da rotina de um clube para um garoto de 18 anos sair da bolha muitas vezes protegida das categorias de base? E de uma hora para outra, dividir o vestiário. Dividir o vestiário, refeitório e o campo de treino com atletas consagrados. É um salto gigantesco de exigência técnica e mental. O impacto dessa transição é brutal. E é, sem dúvida, o ponto mais estratégico dessa movimentação toda, além do contrato em si. Mais do que a parte financeira. Sim, porque a integração imediata do Pedrinho ao elenco principal atua como uma segunda camada de blindagem. A primeira foi jurídica e financeira com as assinaturas até 2029, a segunda camada é desportiva e mental. Como assim, mental? No futebol, existe uma distância abissal entre o ritmo de um jogo da categoria sub-20 e um simples treinamento do time profissional. É outro mundo. É outro esporte. A intensidade, a força física, a velocidade de raciocínio exigida pelos veteranos é tudo muito mais rápido. Ao colocar o garoto para treinar com os profissionais, a diretoria adota uma tática poderosa para afastar o interesse externo, atacando a raiz do problema. Mostrando que o clube confia nele não só para o futuro distante, mas para agora. Ele é peça do elenco de hoje. A ideia central é provar com ações, e não só com promessas vazias de contrato, que existe um plano de carreira real e palpável dentro da própria instituição. O que faz todo sentido, porque muitos jovens talentos forçam a saída de seus clubes formadores justamente porque olham para o time de cima e veem um teto de vidro. Eles sentem que o caminho está bloqueado. Bloqueado por contratações caras ou por falta de ousadia do treinador em usar a base. Mas quando o Grêmio traz o Pedrinho para o CT Luiz Carvalho em definitivo e coloca ele no dia a dia do time principal, o projeto fica cristalino. O objetivo documentado nas notas que a gente leu é lapidar o jogador. E a palavra lapidação é perfeita aqui. É a imagem de pegar uma pedra preciosa em estado bruto e trabalhar nela, preparar técnica e taticamente. E principalmente mentalmente para que ele tenha estofo para assumir a titularidade da lateral esquerda num futuro próximo. Exatamente. Ele não está lá só para fazer número no treino. Então, o que tudo isso significa na prática do jogo? Porque até agora a gente falou de contratos de gaveta, reuniões de diretoria, blindagem financeira, treinamentos, mas no fim do dia o futebol se resolve mesmo dentro das 4 linhas. É no gramado que a teoria tem que funcionar. Analisando o cenário atual do elenco gremista relatado nas nossas fontes, a lateral esquerda hoje tem um dono absoluto, que é o Marlon. Ele é o titular incontestável da posição. Sim, o Marlon é o dono da posição hoje. No entanto, o jogador que atua como reserva imediata, à sombra do Marlon, é o Caio Paulista. E, segundo os documentos, ele está enfrentando um rendimento bastante contestado. Temos aí uma brecha claríssima no elenco. E se conectarmos essa configuração tática com o cenário maior do planejamento, a gente percebe que se formou uma verdadeira tempestade perfeita a favor do Pedrinho. Uma janela de oportunidade. Vamos olhar para o tabuleiro completo. Primeiro, o jogador agora desfruta da tranquilidade mental de um contrato longo e garantido, o que reduz drasticamente aquela ansiedade paralisante sobre o próprio futuro financeiro. Ele sabe que está seguro até 2029. A cabeça dele tá limpa para focar só em jogar bola. Segundo ele, já superou a barreira invisível da base e está imerso no ambiente de alta performance do time principal, absorvendo a cultura do vestiário e ganhando casca. E o terceiro ponto, que é crucial para o campo? Terceiro, e talvez o mais importante para a carreira dele no curto prazo. O concorrente direto pelo posto de reserva imediato, que é o Caio Paulista, não está entregando os resultados que a comissão técnica e a torcida esperam. O que cria um caminho desimpedido. No futebol, a gente sabe que a má fase de um colega é frequentemente o maior acelerador de carreiras de jovens talentos. A dinâmica de um elenco de futebol funciona exatamente assim. O banco de reservas nunca é um espaço estático ou garantido por decreto. Tem que provar valor todo dia. E quando o reserva imediato balança? Quando o Caio Paulista passa por uma fase de contestação, a porta não apenas se destranca para o jovem de 18 anos, ela se escancara.
Aquele projeto de lapidação que a diretoria desenhou não precisa mais ficar restrito a uma sala de musculação ou a coletivos fechados no treino. A chance de ir para o jogo aumenta. Existe uma chance real, tangível e altamente provável de o Pedrinho ganhar minutos valiosos em campo muito em breve. Pensa com a cabeça do treinador. Ele olha para o banco, vê um veterano em má fase e um jovem recém-renovado, cheio de energia e prestigiado pela diretoria. A escolha muitas vezes se torna óbvia. A torcida, inclusive, costuma pedir a entrada do garoto da base nessas horas. O desenvolvimento prático exige o teste de fogo dos jogos oficiais. Os erros e acertos diante da torcida, a pressão do estádio, o cenário atual da lateral esquerda do Grêmio permite que essa transição seja acelerada de forma natural pela própria demanda técnica da equipe. É fascinante montar esse quebra-cabeça e ver como todas essas engrenagens se conectam perfeitamente. Amarrando tudo que desempacotamos aqui hoje, o que a diretoria fez nas semanas tensas que antecederam esse 22 de fevereiro foi uma verdadeira obra de engenharia, de gestão corporativa. Uma gestão de crise exemplar. Eles pegaram um cenário de crise aguda, onde havia o risco iminente de perder de graça um lateral de 18 anos que era cobiçado por um rival direto como o Flamengo e pelo mercado europeu, e transformaram isso num talento assegurado até 2029. Executaram uma blindagem jurídica e financeira com a extensão do vínculo. Fecharam a porta para o mercado externo. Imediatamente depois, eles aplicaram a blindagem esportiva com a promoção ao elenco principal, mostrando valorização na prática. E por um alinhamento do destino esportivo, devido à situação tática com a contestação sobre o Caio Paulista, o garoto ainda encontra o terreno totalmente preparado para ganhar a experiência de jogo necessária para brilhar. Todas as peças caíram no lugar certo. E é impossível não notar como isso reverbera muito além do universo exclusivo do futebol. Para quem ouve a nossa análise e vive a realidade do mundo corporativo, seja em empresas tradicionais ou em startups de tecnologia, os paralelos são fortíssimos e as visões são exatamente as mesmas. As dinâmicas de retenção de talentos são universais. Reter os grandes talentos antes que o mercado os roube, valorizar na prática quem se destaca, blindar a equipe contra o assédio agressivo da concorrência e, principalmente, criar planos transparentes de transição e crescimento. Essas são estratégias vitais em qualquer área de atuação. O talento precisa de perspectiva. Exato. Quando uma empresa deixa o contrato do melhor programador ou do melhor gerente de vendas chegar aos últimos meses sem ter um projeto claro de valorização de carreira e de aumento de responsabilidade, o concorrente inevitavelmente leva. O talento só fica onde enxerga futuro e se sente valorizado. O Grêmio entendeu o recado do relógio antes que o alarme tocasse e agiu com a precisão que a situação exigia. Esse paralelo com a retenção de talentos no mundo dos negócios é incrivelmente sólido. O modus operandi da valorização profissional segue a mesma lógica independentemente de ser num escritório com ar-condicionado ou num campo de grama sob o sol. Mas analisando as entrelinhas de todo esse movimento documentado nas nossas fontes de hoje, isso levanta uma questão importante. Uma provocação válida. Sim, uma reflexão que os fatos sugerem, mas que o frenesi do noticiário esportivo que só quer saber de contratação e salário raramente para responder. Quando a gente observa casos de renovações a jato e integrações imediatas como essa, a gente percebe que a promoção de um jovem talento é em grande medida acelerada para blindá-lo do assédio externo. O mercado dita o ritmo da vida do garoto. O modelo de negócios do futebol moderno, com as suas cifras milionárias e o medo constante de perder um ativo precioso, força uma transição incrivelmente rápida para a vida adulta. A grande pergunta que fica é como isso afeta a pressão psicológica sobre um atleta tão jovem. É um peso enorme nas costas de um menino de 18 anos. Até que ponto as urgências financeiras, a necessidade de evitar o pré-contrato e a blindagem de mercado estão atropelando o tempo natural de desenvolvimento orgânico, emocional e humano desses adolescentes. Que pularam etapas da vida, né? Existe uma linha finíssima, quase invisível, entre garantir a proteção financeira do patrimônio de uma instituição e garantir o preparo mental genuíno de um garoto de 18 anos para suportar o peso esmagador da expectativa no esporte de alto rendimento. Fica aí o convite para quem nos ouve refletir sobre qual é o verdadeiro custo humano dessa aceleração imposta pela pressa do mercado.